Beleza. Buenas, hermanas, sejam todos muito bem-vindos. Grande Daniel. Daniel, uma imagem viking. Grande Daniel. Sejam todos muito bem-vindos, tá? A nossa aula 3 da imersão. É uma honra ter vocês por aqui e ter também vocês acompanhando na imersão esse projeto, essa viagem nossa, essa nossa jornada, para repensar a meditação, repensar o yoga também, para quem é do yoga. Meditação e yoga, para mim, são sinônimos. Decolonizando, então, jeitos de yogar, jeitos de meditar, na busca do nosso processo na meditação, né? Então, além das técnicas, além de ser expert, especialista em técnica, e também ser um especialista na tradução e interpretação de tradições, nós irmos compondo a meditação nossa do cada dia, né? Diminuindo um pouco esse contato com o transcendental, com o idealismo, e fincando os pés no cotidiano, tá? Então, acho que meu primeiro passo com vocês hoje é agradecer e deixar claro que a gente vai construindo meditar, e não existe outro jeito que não seja o cotidiano. Toda tradição, toda cultura é uma construção social para gerar, e gerou, soluções criativas para um dado conjunto de pessoas, não é? E é sempre uma insanidade você tentar pegar essa construção que existiu, que foi construída, já começou, hein, Paulo? Que foi construída para um dado coletivo e transplantar ela igualzinho, como se fosse dar certo em qualquer outra sociedade, coletiva e corpo, né? Isso é um delírio. Isso é um delírio que vai fazer a construção de corpos paranoicos, que abre o terceiro olho, né? O Ajna Chakra na nuca, né? Ficar sempre em busca de um passado idealizado, romântico, que nunca existiu, e não consegue produzir soluções para problemas reais que estão acontecendo agora. Então, a gente não renega a ancestralidade, mas a gente revisita a ancestralidade, atualizando o presente para inventar futuros impossíveis até então. Esse é o nosso rolê, certo? Eu vou fazer uma pequena explanação e depois eu abro para trocar ideia com vocês. Eu não tenho horário para acabar isso. Quem precisar sair, não sei o que, tem aula para dar, fica à vontade, não fica acanhado, nem nada disso. Mas quem puder ficar e tirar dúvida, quiser conversar, eu vou ficar aqui depois da exposição trocando ideia. Essa é a proposta do nosso encontro 3. Avançar um pouco na nossa imersão, lembra que acaba amanhã, tem aula 4, mas conseguir ouvir vocês, até para a gente conseguir direcionar alguns estudos, né, de vocês, e perdido talvez nesse emaranhado de coisas no qual eu vou conversando e trilhando com vocês. Sempre lembrando que, às vezes, eu falo no vídeo 1 e 2 de Telegram, mas é WhatsApp. Eu sou retardado. O ano passado a gente fez com Telegram, e é uma bosta, porque ninguém tem o aplicativo, tinha que baixar, então fizemos esse ano no WhatsApp, tá? Então eu me refiro ao WhatsApp quando eu falo ali de Telegram, beleza? Eu queria iniciar aqui com o nosso Blá, falando o seguinte, que assim como a marcha, o andar, é algo que todos nós desenvolvemos, jeito de andar é construído socialmente. Vai devagarzinho, Miriam, já começamos, hein? Então, Daniel tem um jeito de andar, Cristina tem um jeito de andar, Douglas tem um jeito de andar, todos nós andamos, mas cada um de uma forma muito singular. Nós aprendemos a andar porque nós observamos outras pessoas andando por mais ou menos um ano da nossa vida. É o que mais ou menos nós demoramos, Carla Marcolino, para aprender a se deslocar no planeta. Eu, por exemplo, minha casa tinha muitos degraus e eu não engatinhei, eu me arrastava de bunda. Por quê? Porque as primeiras experiências engatinhando, eu meti a testa no chão, porque o degrau me faz cair de cabeça no chão. Então, eu aprendi a me arrastar de bunda pelo chão da minha casa. E aí, de bunda, eu arrastava no degrau, já colocava o pezinho no chão, caía de bunda de novo com aquele fraldão, amortecia e ia descendo até o último degrau, no qual, aos poucos, ao longo de um ano, vendo outras pessoas andarem em duas pernas, eu fui me arriscando a andar, claro, sempre muito estimulado por papai, mamãe e primos, né, que sempre zoavam a gente.
Entenda o que eu estou falando aqui, Miriam. O andar não é inato em nós. Me acompanha, Vitória. A habilidade de andar, irado. Todos nós temos, mas ela foi sendo construída com a gente. E cada um de nós aqui desenvolveu um jeito de andar, por mais que Carla Marcolino possa achar que todo mundo anda igual. Não anda igual. Eu, por exemplo, vejo de longe o andar de um aiengueiro diferenciando o andar de um ashtangueiro. Tá entendendo isso aí? Para quem não é do yoga, tem o Iyengar Yoga, é um jeito de yoga, e tem o Ashtanga Yoga, que é de um outro cara, também da Índia. Os caras estudaram na mesma escola, mas desenvolveram formas de yogar, portanto, de meditar. Bem que eu estou avançando, hein? Já estou traçando, hein? Absolutamente diferente. E, gente, eu vejo de longe um Iyengar. Gente, geralmente ele é mais esticadinho, cara que eu estou generalizando, mas em geral ele é mais esticadinho. O ashtangueiro tem sempre o queixinho um pouco maior. Eu adoro ashtanga, hein? Eu sou muito mais pro do ashtanga do que o Iyengar. Mas eu vejo o jeito de andar, gente. É o jeito de andar. Então, cada um de nós vai desenvolvendo uma forma de andar e vai sendo construída e desconstruída ao longo da sua vida. Eu nasci em São Paulo. Há um jeito de andar do paulista, pisadura, decidido, no sentido ruim, às vezes, né? Não abre espaço. Eu cheguei aqui em Florianópolis, eu ando de outro jeito já. Primeiro que eu já ando de chinelo ou descalço, coisa que para um paulista é quase impensável andar descalço. Você vai desenvolvendo jeitos de andar. A meditação, Ana Cláudia Pupin, se desenrola da mesma forma. Vou deixar isso claro hoje para vocês, que a meditação, essa atenção plena, outra gramática que você utilize, é uma habilidade inata em nós. Mas cada um de nós vai desenvolvendo um jeito de meditar absolutamente singular. Por mais que Vitória, Denise ou Lilian Prado entendam que meditam igual a um monge budista tibetano do século XII. Você pode pensar isso, mas é um delírio. Você pode copiar a técnica, você pode decorar os textos, você pode participar de uma escola ou tradição, mas ainda assim haverá um jeito Douglas Hashman de meditar. Ele gostando ou não, você é condenado a ser singular. Olha aí que desgraça. Você é condenado a ser único. E você se torna único sempre coletivamente. Então, nós desenvolvemos, ou deveríamos desenvolver um meditar muito mais solidário do que solitário. A marcha, então, é um atributo humano, mas todo ser humano se locomove no planeta de forma única, aprendendo com os outros, mas desenvolvendo uma habilidade que é singular. É disso que eu venho falando nessas duas últimas aulas da imersão, e talvez eu venha batendo no martelo mais vezes nisso. Isso não significa que Luke deve comercializar a meditação Luke que ele acabou de se ligar que tem um. Porque você não consegue comercializar a meditação do Daniel. Me acompanha, tio, que eu estou subindo mais um degrau. É impossível, Daniel, comercializar a sua meditação. Ele pode comercializar uma técnica que ele inventou. Ele pode comercializar uma filosofia que ele foi caçando e construindo de forma híbrida, da forma dele ter o propósito de meditar. Mas a meditação de Daniel, de Vitória, vixe, aquele sobrenome difícil, Shigematsu, sei lá, alguma coisa assim, é impossível ser comercializada. Por isso a meditação ela é anticapitalista, antimercantilista por natureza. Ah, mas Beto, mas existem várias formas de meditar. Existem várias técnicas à venda. Os certificados que a gente acumula fazendo curso de Vipassana, curso de Mindfulness, irado. Curso do Hatha Yoga, curso do não sei o quê, você aprende técnicas. A meditação sempre é única. Por quê? Porque você é único, você é singular, você tem sua própria subjetividade. Você pode operacionalizar de uma forma que consiga distribuir, como o Roberto Cardoso fez.
autoinduzida, tem uma âncora, técnica claramente definida, haverá loopings, relaxamento da lógica e não sei o quê, irado. Ele também é passível de crítica. Há uma galera, por exemplo, da Federal de São Paulo, que não gosta da definição dele, porque deixa de fora essa definição operacional a meditação da compaixão budista, por exemplo. Ela não se encaixa, a meditação budista, essa técnica de meditar tentando trazer o sentimento da compaixão, não dá para ser encaixada nessa definição. Não tem para falar disso, não podemos falar depois. Ela se encaixa num grande número de outras tradições e formas de meditar, mas ela deixa de fora algumas outras, claro, porque Roberto Cardoso vem da ciência, a ciência não produz dogmas, certezas inabaláveis, tá certo? Quem produz são as religiões e os sacerdotes. Então nós temos um jeito, uma habilidade inata de andar, de se locomover, da marcha, até marchar um pouco mais rápido, até você correr, assim como a meditação, que é uma habilidade inata em nós, mas você vai desenvolvendo alhures, você gostando ou não, inconsciente ou não, o seu jeito de meditar. Eu acho que esse é meu primeiro degrau, que eu quero deixar isso muito claro para vocês. Vocês, mesmo não gostando, por mais que vocês sejam um puta de uns conservadores, e conservador não, você era um mal, mas que entende que só existe um jeito, a minha escola, a minha tradição, você ainda desenvolveu. Olha a Monja Coen, líder religiosa do Zen Budismo no Brasil. Tem um jeito dela de meditar. O comando dela de meditar, não sei quem já fez, as piadinhas que ela solta, apesar que as piadinhas são bem clássicas do Zen Budismo, né? Mas ela desenvolveu um jeito dela. Imagina uma mulher brasileira no Japão para ser ordenada e se torna líder do Zen Budismo no Brasil, onde tem uma das maiores colônias japonesas do mundo. Olha o trampo que ela teve que enfrentar. Então, a marcha e a meditação, ao mesmo tempo, é inata, mas aprendido coletivamente. Espero que tenha deixado claro essa minha primeira aproximação de que nós somos seres singulares, mas vamos sendo construídos de forma comunal. Então, existe a meditação dos agores, por exemplo. É um grupo de pessoas da Índia que meditam, as suas técnicas são, sobretudo, desenvolvidas em cemitérios. Eles meditam em cemitérios, em crematórios. Então, a Kika Vieira pode montar um curso de formação do Yoga Gori. Olha só, ela vai ensinar as pessoas a nadar com crânios pendurados numa corrente no peito, ensinar as pessoas a invadirem cemitérios para poderem meditar lá na lua cheia meia-noite. Não tem piada no que eu estou falando, não tem aspas, a meditação dos caras fazem, para evocação de siddhantas. O propósito não é moksha. O propósito não é a tal da iluminação. Os agores meditam em busca de aumento de siddhis, de mediunidade, de poderes mediúnicos. Eu não gosto. Problema seu, faz análise. Olha só, tem uma carta de formas de meditar infinitas. Então, na nossa aula 1, eu preciso recapitular isso para a gente avançar. Eu acho que ficou claro para vocês que nós temos 4 gatilhos que nos fazem ir para um estado de que a ciência biológica denominou, cunhou, o cara que inventou isso ganhou um prêmio Nobel, de luta ou fuga. Sempre que nós nos percebemos, nos sentimos, consciente ou não, presente, acontecendo agora, rememorando uma situação do passado, ou antecipando algo que você acha que vai acontecer no futuro, que faça Mária Forest se entender com medo, raiva, fome ou dor, dispara uma cascata neurohormonal, secretando o principal hormônio do estresse, chamado cortisol, nas suprarrenais em cima dos rins, preparando você para lutar ou fugir. É inato. O Dalai Lama, Prêmio Nobel da Paz. Quando subiu o maluquinho nele e falou assim, tiozão, vaza que a chinesada tá subindo e vai pegar você. Tu acha que o quê? O que eu devo fazer? Vou consultar os astros. Tiozão, hipotálamo, hipófise, adrenal sagrada, acionou o cortisol divino, pupila dilatou, sangue eriçou, ele pegou as trouxinhas dele e vazou o Himalaia a pé para pedir asilo político na Índia.
Isso é luta ou fuga, tiozão. O eixo de estresse é acionado em qualquer corpo. Sempre que ele se sente com medo, com ódio, com fome, e fome não é arroz e feijão, é a sensação, é a percepção, Cristiane Rocha, de que algo falta, ou faltará, ou faltou. E dor. Medo, raiva, fome ou dor dispara o eixo do estresse. Tá me acompanhando, Iene? É inato também isso em você. Agora, as significações do que é medo em Ana Cláudia Pupin e o que promove medo em Daniel são absolutamente únicas. O medo em Ana Cláudia e o medo em Denise não significam a mesma coisa, mas disparam uma cascata neurohormonal na carne, na pele, igual. E que faz você se preparar ou para lutar, ou para fugir desse gatilho, desse agente, que a gente chama agente estressor, que promove em você medo, raiva, fome, ou dor, ou os quatro. Vai devagarzinho. Então, o que é a ansiedade, Carla Marcolino? É um medo por algo que eu não sei o que é. Ansiedade é um medo por uma coisa que eu ainda não consegui nomear. Então você se sente com a respiração acelerada, coração batendo a milhão, pupila dilatada, suando frio, os pelos eriçam. Por que os pelos eriçam na luta ou fuga? Quando eu me sinto com medo, raiva, fome ou dor? Para parecer maior para o seu oponente. Lembra do seu gatinho? Pelo eriça. Para o seu corpo parecer maior para o seu oponente, para a sua presa ou predador. Você vai secretar mais sangue, mobilizar mais sangue para a musculatura esquelética, fazendo que aumente a tensão muscular. Você fica mais tenso, rígido. Então, Beto, vê se eu entendi. Rony Peterson me diz. Se eu ficar com medo, mesmo inconsciente, o meu corpo vai ficar secretando, tipo uma bombinha de cloro de piscina, cortisol de forma constante. Então, isso vai deixar o meu corpo muito mais rígido. E agora você tem, para quem é professor de yoga, uma nova dimensão para que serve o asana. E o pranayama, aquele processo respiratório, que são duas técnicas importantíssimas em diversas técnicas meditativas. Então, o meu corpo se transforma, Beto, sempre que eu me compreendo, consciente ou não, estou repetindo para entrar por osmose, que é Paulo Freire pulsando, com medo, raiva, fome ou dor, acontecendo agora, com o maluco numa 12 apontando na minha cabeça, ou eu imaginando que eu posso ser assaltado, ou perder os meus bens, o capitalismo aí, ou rememorando algo que aconteceu no passado, com uma traição que se torna um trauma, que faz com que todos os meus relacionamentos se converjam para aquilo, isso, meu corpo faz o quê? Faz uma única coisa. Pupila dilata, sangue vai à musculatura esquelética, contraindo o músculo, pelos eriçam, aumenta a frequência cardíaca, respiratória, aumenta a pressão arterial, tudo preparando você para lutar ou para fugir. Ah, mas conscientemente eu tenho certeza que eu não... Então, não é consciente. Foda-se a sua consciência. É corporal. Vem que eu tô amarrando o rolê, hein? Você não é alguém habitando um corpo. Você é um corpo. E todas essas construções mentais, Cristina Helena, são só ideias do corpo. Que quanto mais vão passando em você, quanto mais experiências você tem de coisas bacanas, potenciais, alegradoras, ou que decomponham com você, entristecedoras, mais vai afundando um sulco. Quem é do yoga chama vasana, tendências, hábitos. Ou tu acha que o óculos que Vitória Shigematsu usa, ela escolheu de forma aleatória? Claro que não. Corte de cabelo, o quadro atrás dela, esse fone vermelho do Daniel, esse fundo atrás da Cristina, foi feito de forma aleatória. Ah, por acaso. Nada disso. Nada disso.
Isso é escolhido. E o que então a meditação faz? Você se desalienar. Você descobrir, desvelar algo que estava oculto. Não, ela está clara, é que você está absolutamente em outro planeta. E está buscando controlar o corpo. Docilizar esse corpo. Porque tu acha que tem uma mente imaculada esperando para ser descoberta. Não a mente, a ideia, a alma. Todas essas subjetividades são só encontros de outros corpos em você que produzem como um subproduto. E na luta ou fuga você se torna multitasking. Você faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Por quê? Porque tu vai morrer. É assim que seu corpo entende. Ah, mas não é exagero? Então, nós somos herdeiros dos exagerados, então. Porque os que falaram, acho que não tem nada a ver eu sentir isso, morreram. No meio da floresta, eles não conseguiram passar o gene adiante. Nós somos herdeiros dos atentos, porque os desatentos morreram. Os desatentos foram pegar uma frutinha vermelhinha, que parece com uma comestível, mas era venenosa. Morreu. Então, Beto, esses corpos de hoje, 2023, com os nossos ancestrais, estariam todos mortos. A meditação é um atributo humano, uma habilidade herdada de nossos ancestrais atentos. Não é bonito isso? Isso é lindo pra caralho. Isso é poesia biológica. Isso é a fisiologia pulsando em você. Então, Beto, há uma realidade dada e há uma subjetividade construída. Vem que eu estou avançando, hein, Douglas? Entre a realidade dada e a subjetividade construída, há um entre que é mediado. Exato. Quanto mais a gente conseguir alargar esse entre, esse espaço, mais tempo você tem para conscientemente, com calma, tranquilidade, não no luta ou fuga, né? No unitasking, entrar em contato com o que tal você chama de autoconhecimento. E eu aqui brinco, mudando a gramática, por nosso conhecimento. Então a meditação alarga as nossas possibilidades de viver a vida vivida, exatamente. E os idealismos escapam, porque o idealismo faz você viver um outro mundo que não existe. E como ele não existe, Paula, você fica numa dívida infinita querendo alcançar o que não existe, o idealismo. Você vira colono, colonizado, seu corpo é colonizado, a sentir e desejar sempre a mesma coisa. Sabe como Schopenhauer, um sacerdote de um outro tipo de organização social chamado Yanomami, lê a gente? Povos da mercadoria, porque nós somos acumuladores de coisas. Então há um entre que nós mediamos eternamente. Agora está acontecendo isso, não tem como você escapar disso. Há uma subjetividade em Miriam Nascimento, há uma subjetividade em mim, que nós estamos aqui no diálogo, e nesse espaço entre, Miriam está fazendo o que pode para tentar ressignificar isso tudo em símbolos, e fazer sentido dentro do mundo dela. E a meditação, Beto, nesse rolê? É um mergulho momentâneo para fora de todas as nossas organizações, subjetividades, cartografias construídas que você acha que é assim porque é assim mesmo desde sempre, para vivenciar a realidade que é um caos absolutamente desordenado. O budismo Zen vai chamar isso de vazio. Para quê, Beto? Para você entrar em cada prática meditativa em contato com o que você não é, mas pensa que é a priori, sempre foi. Eu sou assim, meu dosha é não sei o quê, tá ligado? Sou touro com ascendente em Capricórnio, então é assim que eu sou. Não, você está assim. Você está assim. Eu posso ser outra coisa? Talvez. Não sei, né? No meio social onde você vive, né, tio? Não sei.
um meio social onde você vive. Nem meu irmão, que é médio, vai conseguir entrar no seu corpo, né? Porque ele só cede o cavalo dele para outros entrarem nele. Então, meditar é aprender a expandir, a dar mais tempo a esse acúmulo de tempo que você é e eu sou. Há uma expressão num texto do yoga, do século XIV, chamado Yoga Vidya, esse texto. Quem está no grupo de estudo já estudou ele com a gente às quartas-feiras. Que eu gosto muito, que é: o yoga é aprender a cozer o seu corpo no fogo do yoga. Muda o yoga e coloca a meditação. Então, meditar é aprender a cozer o seu corpo no fogo meditativo. Como barro mesmo, né? Então, você vai estar eternamente em cozimento. O barro está sempre sendo maleável, tá ligado? E, às vezes, a gente deixa secar esse barro e aí você acha que você é isso aqui mesmo. Desde sempre eu sou assim. O yoga, a meditação, portanto, nos ajuda a cozer de novo esse barro e colocar ele de forma maleável, para conseguir novamente se moldar na realidade, que não tem nenhuma estrutura pré-definida. Na aula 2, vai anotando aí, você pode colocar aqui nos comentários para a gente ir trocando ideia depois, que depois da exposição eu vou vir para suas perguntas e abrir para vocês, tá? Nós falamos do campo de batalha em que nós vivemos, que nós estamos jogando, encontrando corpos, encantando corpos. Há alguns encontros que nos aumentam de potência, nos alegram, nos faz sentir, vem comigo, mais potentes, Spinoza vai chamar mais perfeitos, para quem gosta, mais próximos de Deus. Olha que bonito, né? Religioso. Essa frase faz deixar claro que eu estudei na PUC, né? Que eu tive introdução ao pensamento teológico obrigatório. Mas há encontros que são menos potentes, nos entristecem, decompõem. É você comer alguma coisa estragada, você come, é um corpo, encontra o seu corpo, e neste encontro, que estava estragado, decompõe, deixa mais triste, menos potente, menos perfeito. A nossa vida é num campo onde nós estamos encontrando corpos constantemente. Alguns encontros, provavelmente em algumas das minhas aulas, meus textos ou falas, que foi absolutamente desconfortável para você, impotente. E isso é importante também. Provavelmente em alguns encontros você me xingou há horas, ou porque não entendeu porra nenhuma, ou porque fui muito prolixo, e abro parênteses gigantes, como eu estou abrindo um agora, mas eu fecho daqui a pouco. Há encontros que são para você despotencializadores, entristecedores. Para quem faz terapia, o tesão do psicanalista é quando o encontro faz você ficar meio triste. Falar, agora nós encontramos. Porque vai fazer você se desestruturar momentaneamente para depois tentar se reestruturar na própria sessão, na próxima sessão. Todo meditador, então, é um desalienador de corpos. É um encontrador de bons encontros. Mas, Beto, há alguns encontros que não são alegradores. Seja bem-vindo à vida. Se sou eu com 50 anos te explicando isso agora, parabéns. Parabéns. Há encontros que você não vai controlar. Claro que não. São corpos encontrando você. Mas você começa a ficar mais atento aos encontros que compõem com você, os alegradores. Que pode ser uma prática meditativa propriamente dita, mas não é isso. Isso aí é um treino. É você brincando com o teu filho. É você caminhando no pôr do sol. Sei lá quais são os encontros que potencializam você. Se você não sabe, imagina eu. Todo meditador é um desalienado ou em desalienação. Quem é do yoga é avidya, né? Você está buscando fugir da ignorância. Que são corpos encontrando nossos corpos momentaneamente. Corpo temperatura, corpo sol, corpo livro.
Por isso que um outro nome que a gente pode dar para esses encontros são aliados. Esse é um termo que eu talvez eu tenha introduzido para você. Vem de outros caras, obviamente. Eu adoraria ter eu inventado isso. Não inventei nada, só estou traduzindo. Há aliados no processo. Talvez a imersão venha sendo um aliado para alguns de vocês. Desconstruir algumas construções já que vocês entendiam que eram pré-definidas. Isso, no primeiro momento, é assustador, é desconfortável. Porque eu não corroboro, talvez, com algumas... Vem comigo. Ideias que você tenha. Se eu não corroboro com algumas ideias que você tem, significa que há um corpo, Paula Yogini, que está produzindo essas ideias. Então, o desconforto é desconforto mesmo, é sem aspas, é corporal. Há que se encontrar outros jeitos de estar. Não é à toa que o padroeiro da meditação, podemos dizer assim, ou do yoga, é Shiva. É um dançarino. É o deus de Nietzsche. Retratado no século XX, século XXI, como um cara bombadão, heterotop, red pill. Red pill é foda, né? Só quem tem filho adolescente vai entender o que eu tô falando. Mas é um deus e trans, né? Shiva é metade homem, metade mulher. Foi descrito pelos europeus como a única coisa que eles tinham, que é andrógeno. Mas não é andrógeno. Ele é trans. E vai dormir com isso. Casado com mulher preta, brava pra cacete, faca na bota, deve ser gaúcha, chamado Durga, que dá à luz a 2 filhos. O pai da meditação, ou o padroeiro, o pai da meditação também é outra red pill. Os padroeiros da meditação, que é Ganesha, um Exu Mirim, não é? Meu irmão que fala assim, é um Exu Mirim. É uma criança com cabeça de elefante, com machado de Xangô. O que ele faz? Abre caminho, é óbvio, né? Qualquer macumbeiro sabe disso. E o outro filho de Shiva, com Durga, que talvez a maioria não saiba, é Skanda, é o filho da guerra, o filho da batalha, é o deus da batalha, da guerra. Então, a meditação, Beto, deixa eu ver se eu entendi, é fruto de um dançarino e uma mulher preta que é retratada segurando a cabeça de homens decepados numa sociedade patriarcal. Ah, que viagem, né? Em cima de uma besta fera com a língua para fora. E os 2 filhos deles, então, portanto, os filhos da meditação, é um abridor de caminhos e o deus da guerra, Skanda. Então, Maíra Foreste, essa ideia de meditar, ser o caminho do meio, pá, meditação do Círigo, não tem isso. É batalha, é sair na mão mesmo. Tem um campo de batalha acontecendo. Encontros ora alegradores, encontros ora entristecedores, e você nesse meio tem que aprender, e para quem não está me vendo aí, eu estou gingando agora, a viver na ginga, entendendo bem para onde vai, aonde se encaixa. A meditação te ajuda, Simeonato Estedilli, a dançar. A música está tocando. Então, alguns podem estar confusos, outros se achando fora do rolê, mas esse desconforto é a própria prática meditativa. Como a gente começa a meditar, ou a prática meditativa em si, ela exige, estou avançando agora para o último rolê, hein? O foco da sua atenção. Eu talvez possa perguntar para a Lilian Prado se ela está sentindo o contato do seu bumbum com a cadeira, por exemplo, ou das suas costas com o espaldar, ou o que seja. E agora que eu falei, você foca a sua atenção, direciona a sua atenção dos músculos do bumbum, não é da sua mente, tá? Tem células ali sensitivas, aferentes, que aferem o mundo. E percebem, sentem um contato do seu corpo com uma estrutura que está te empurrando. E aí isso forma na sua cabeça, porque o corpo percebeu isso, a ideia. Você estava absolutamente desatenta, alienada de partes do seu corpo encontrando outros corpos. Dá uma respiradinha aí. Ô, Beto, mas aí, pensando assim, eu estou desalienado a maior parte do tempo. Acordou para a vida.
E isso é uma defesa do próprio organismo. Porra, agora você me confundiu. Porque se você ficasse atento a tudo que está acontecendo agora, tudo que está te encontrando, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a pressão atmosférica, o ar, o calor, a temperatura, o chão, você ficaria absolutamente louco. Multitasking. Então, acompanha, o seu corpo, por algo inato em você, direciona a sua atenção só o que é relevante para você agora. Você ignora o restante. Eu agora espero que vocês estejam focados, atenção no que eu estou falando. Que isso seja relevante para você. Por isso, as minhas micagens, para captar sua atenção, que provavelmente está na frente do computador, com 1 milhão de abas abertas do Google, com o WhatsApp também. E respondendo gente do Instagram, pedindo horário de aula, agenda. Sempre que você foca a sua atenção, 2 áreas do cérebro se acendem, funcionam. Uma é o córtex pré-frontal, onde fica o corno do demônio, CPF, que faz acionar automaticamente uma outra área lá dentro, parece um pedaço de bacon chamado giro cingulado. Córtex pré-frontal, sempre que a sua atenção está ativa, ele é acionado, não é só ir meditando. Quando você para pensar sobre alguma coisa, córtex pré-frontal, bombando, sua atenção volitiva. E ele aciona uma outra área chamada giro cingulado, que é um pedaço de bacon lá dentro, que vai até o sistema límbico. E lá no sistema límbico, é um conjunto de partes do cérebro, tem um lugar chamado tálamo. Não se preocupa, isso não vai cair na prova, não vai cair no Enem. Essa parte do seu cérebro, dentro do sistema límbico, chamado tálamo, se desliga sempre que você foca a atenção. Dá uma respirada agora. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, Beto. A Angélica Vanessa me pergunta. Então, eu aqui focado em você, eu aciono o córtex pré-frontal, aciono o giro cingulado, mas ele faz dormir uma área do sistema límbico chamado tálamo. Aí o Rony Peterson me pergunta, mas o que o tálamo faz que sempre que eu foco minha atenção, como na meditação ou nessa aula, tálamo deixa de fazer? O tálamo é um correio sensorial. O tálamo, Annelise, recebe todas as informações sensoriais do mundo que encontram o seu corpo, no maior órgão do seu corpo, que é a pele, pelo sistema nervoso aferente, porque afere o mundo, sai do sistema nervoso, sai da periferia do seu corpo, vai ser direcionada por neurônios até a medula, que compõe o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é o cérebro e a medula. Então, vem aqui e corta a calota craniana da Vitória Shigematsu. Pego o cérebro dela, dou uma chacoalhada e desvinculo, claro que não é assim tão fácil, a medula da coluna vertebral. A medula está dentro da coluna vertebral. Aí eu estou na minha mão agora aqui, ó, tá vendo? Ó, o cérebro e esse rabinho aqui que é a medula. É o sistema nervoso central de Vitória Shigematsu. E da medula sai 1 milhão de fiozinhos, que é o sistema nervoso periférico. Por quê? Porque sai do centro para a periferia. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então, as informações sensoriais do mundo, que estão agora atravessando o corpo de Daniel, vem da periferia para o centro, que é a medula, sobe pela medula, olha aí que é do yoga, Kundalini, sobe, vai até o cérebro e do tálamo, retransmite para o resto do cérebro. Caralho, Beto, que maluco, né? É. Chama Deus. O design inteligente. Então, Beto, quando eu foco a minha atenção ou medito, eu deixo de prestar atenção em coisas supérfluas, como o contato do seu bumbum com o espaldar da cadeira. Para que você vai prestar atenção nisso? Você foca a atenção. É um treino, é uma habilidade, é filogenética, mas é treinável. Ah, maluco, eu amarrei o primeiro rolê lá de trás, hein, se você não se ligou. Eu tô amarrando o rolê agora, hein? Eu tô materializando a porra da meditação. Para você que tá distraído. Você achava que era etéreo, não sei o quê, e vem a chama Vila de Saint-Germain, tudo ideias. Ideias do seu corpo. São ideias iradas. Ficções que te ajudam demais a ordenar a realidade, que é um caos.
Vai que eu não vou conseguir falar essa porra de novo, não. Guarda essa porra aí. Então, eu organizo, eu ordeno, Beto, um caos de encontros aleatórios que o meu corpo vai traçando com o mundo. Volte a você, pupim, com 4 anos de idade. Olha que viagem, que irado que era a vida. Ainda é. Mas com 4 anos, caralho, tudo é a porra de uma novidade, tudo inédito. Mas você vai se consolidando, tá ligado? Tô recapitulando, hein, para quem tá distraído. Mas você vai se organizando, vai solidificando tanto que você acha que foi sempre assim. Não foi sempre assim. Nunca será. Mas você atualiza, né, essa realidade, tá ligado? Todo dia você atualiza ela. O passado é ontem, tá ligado? O passado é atualizado no presente o tempo todo. Então, quando eu foco minha atenção, esse mundaréu de informação sensorial no mundo que está me atravessando se cala. Uhum, exatamente, ele se cala. Então, o que sobra? O que sobra é você, tiozão. É você e alguns contatos com o mundo, que ele diminui, mas não zera, tá ligado? Se zerar, você está próximo a um autismo. Dá uma respiradinha aí. Dá uma respiradinha. Tem dificuldade em tecer comunicação com o mundo, não é? Ou tece de um jeito que não é o comum, né? É o que hegemonicamente foi consolidado como o que deve ser. Porque o que deve ser é sempre uma ideia, é um delírio. Que nós estamos eternamente sendo em transformação. Então, eu diminuo o impacto das sensações externas que encontro no meu corpo quando eu decido fazer uma prática meditativa. Por isso que você acha uma âncora. Olha para a fumacinha do incenso, uma parede em branco, como Zen budismo, repete um mantra 108 vezes. Técnicas entram aí para te ajudar a diminuir as informações sensoriais do mundo que te atravessam, produzindo mais ideias. Um yogi, um meditador do século II a.C. na Índia, século II, século V, chamado Patanjali, no Yoga Sutra, vai chamar isso de Pratyahara. Desencana. Escreve com 2 R's mesmo, não tem problema. Não vai cair na prova isso. Daniel, tá gravando. Depois você pode rever isso aqui. Então, eu diminuo o impacto sensorial do mundo em mim, e diminuindo o impacto, tô recapitulando agora de novo, hein? Então, eu vou ter mais ou menos possíveis gatilhos que acionam o eixo de estresse em mim, que me levam para um outro estado, que é o multitasking. Perfeito. Então, eu vou ter menos medo, menos raiva, menos fome e menos dor, Beto? Então, quando eu medito em potencial, porque você pode meditar também e aparecer do nada um rolezinho de promover medo, dor, raiva, sensação que áudio falta, certo? Outra aula essa. Eu aumento ou diminuo os possíveis gatilhos que vão acionar o eixo de estresse que me desviam da minha atenção? Menos. Agora você já consegue responder por que a meditação é tão boa para quem tem ansiedade, ideações suicidas. Difícil é colocar alguém com ideação suicida para meditar, mas, né, em tese. E transtorno de atenção, porque eu diminuo o impacto sensorial do mundo naquele corpo, diminuo, portanto, os possíveis gatilhos que me levam para o estresse. Qual a melhor meditação para o estresse? Qualquer uma. Qual o melhor corpo para esta prática meditativa? Pergunta interessantíssima, certo? Então, eu sou professor de meditação, Beto, eu tenho 20 pessoas na sala, eu estou dando a mesma técnica para todo mundo. Tolo. Mas como que eu vou diferenciar 20 técnicas para 20 corpos? Seja bem-vindo ao mundo não comercial, gente.
Tenta aplicar isso. Então, você vai começar a colocar todo mundo espaço de um braço, recolher. Você entende como o capitalismo funciona bem? Organização de corpos. Certo, tiozão? Ah, mas ele fez a prática meditativa que eu fiz a mesma técnica para todos os corpos e a pessoa não sentiu bem. E você fez o quê, o alienado? O alienada? Eu disse que o problema era ele, né? Você disse que o problema era ele, certo? Errou feio, errou rude. Você, então, professor de meditação, deveria ler mais Swami Freire Ananda e menos Swamis coachings e entender que você ensina aprendendo e aprende ensinando. E que uma sala de aula é um coletivo, é um mundo no qual você, professor, tem que se esforçar para alfabetizar aqueles corpos na prática meditativa a partir dos conteúdos que eles trazem. E não você catequizar eles no conteúdo que você acha que é ideal, porque você é um delírio. Você, em vez de desalienar, aliena mais e mais e mais. Ah, eu estou ficando desesperado. Ótimo. É esse nível que eu quero que você esteja mesmo. Então, você não é, você está sendo 24 horas. E a prática meditativa, então, vai fazer você voltar para casa. E aqui eu amarro o nosso rolê para passar para vocês. Eu gosto de escrever aqui 3 tipos ou categorias de meditadores. É o meditador sedentário, é aquele que não se desloca, ou se desloca muito pouco. Tá me acompanhando, Denise? O meditador sedentário é aquele que se desloca muito pouco da onde ele está. Porque ele acha que já sabe tudo, já tem todas as certezas. A prática dele é ideal, o livro dele é sagrado e perfeito em si mesmo, ele faz culto a um sacerdote. É um meditador sedentário, porque se desloca muito pouco no campo. Ele vai fazer com que pessoas se doutrinem, se convertam ao ordenador de realidade dele, para aí sim a meditação funcionar. Está me acompanhando, não? Então, para a meditação de um sedentário dar certo para você, você então encontrar encontros potencializadores para você, você é obrigado a se converter ao ordenador de realidade sedentário. Eu sei que agora eu estou indo além, mas tudo bem, eu volto depois. Há o meditador peregrino. O meditador peregrino, Ana Mendes, é aquele que sai do ponto A e quer chegar no ponto B. Mas nesse caminho, ele visita vários rolês, porque para ele, todas as tradições, todas as interpretações, todos os livros, todas as práticas levam para o mesmo lugar. Se identificou? Eu sei que primeiro vocês não se identificam, né? A maioria fala, eu já fui assim, mas eu não sou mais. Agora o segundo você começa a olhar para o lado, porque você é um peregrino. Você acha que existe um ponto B para chegar. Por mais que você esteja já há 2 dias, no mínimo, me ouvindo, você ainda quer chegar no ponto B. Tu acha que a aula de amanhã vai resolver a parada. Porque se teve a aula 1, tem a aula 4, que vai resolver tudo, né? Não vai resolver, já dou spoiler. Você vai sair com mais dúvidas dessa porra. Porque você faz um curso e não sai com dúvida, fica esperto. Você foi doutrinado. Seu corpo foi docilizado, para quem estava com dúvida do que era o conceito de docilização de corpos. É um corpo dócil, é um corpo que não se rebela. É um corpo preso, é um corpo colonizado, um corpo que não tem dúvida de porra nenhuma. E acaba virando capitão do mato, tá ligado, capitão do mato? Tem um cara da Casa Grande, tem a galera da senzala e tem um capitão do mato. É o cara que é da senzala, mas deram para ele uma estrela, um chapéu, uma espingarda, e ele acha que vai tá tudo certo agora. É o capitão do mato. É o Fernando Holliday. Entendeu? Joga no Google. Agora, o que a gente vem trabalhando aqui é um meditador nômade. Dá uma respiradinha aí. O meditação em nomadismo, o meditador nômade ou em nomadismo, é um meditador que já entendeu que tudo é ponto B. Dá uma respirada aí. Como assim? Porque não tem nenhum lugar para chegar, tiozão. Porque se o mundo é da imanência e não tem fora, você está indo para onde? O mais louco assim é ver a cara de vocês, porque essa é a parte mais fácil
e vocês acham a mais difícil. Não há ponto B. Não há um lugar para chegar, Cristina Helena. Deu até um calorzinho, né, Cristina? E quando eu falo que não há um ponto B, não há uma linha de chegada, alguns de vocês se desesperam, falam, porra, fudeu, largou a caneta e fala, foda-se. Agora que eu não entendo mais porra nenhuma. Mas se você parar para pensar 30 segundos, você percebe que se não há um lugar para chegar, e nem um ordenador de realidade perfeito, pleno, perfeito em si mesmo, que eu devo me converter, porque aí acaba os problemas, você está livre. Vou repetir. Se não tem um ponto para chegar final, cessa a busca. A dívida infinita acabou. Você não deve nada para ninguém. O meditador em nomadismo é alguém que, sim, transita. Ele transita, assim, como um peregrino, em diversas técnicas práticas, faz vipassana, vai para a Índia, volta, se reclusa em Caraíva, ou fica num apartamentinho ali em São Paulo. Foda-se. Porque o deserto é a casa dele. Ou o mar, se você preferir, sei lá, qual que é a analogia que você prefira. Mas você não tem um lugar para chegar. Não tem linha de chegada. Se não tem linha de chegada, Paulo Yogini, você está livre, cessa a busca. Mesmo os caras se dizem não duais, bababá, babá, vem de não dual, há sempre alguma coisa para você fazer. Há sempre um ponta vermelha, terceiro dan, faixa preta, tá ligado? A meditação mais avançada, a técnica mais rápida, o ponto da criatividade, da virada. Não tem. Tem a meditação que Vitória vai construir em diálogo, de forma solidária entre os seus, e eternamente vai estar dialogando. Não vai acabar. Então, o meditador sedentário é aquele que sabe, não tem dúvida. Sabe, não tem dúvida. É a escola dele, é a tradição dele, é o método no qual ele faz parte, inventou ou participa. O livro é perfeito, é o evangélico, é o vedangélico. Tá com o Yoga Sutra debaixo do braço, tá com o Vedanta Dueta debaixo do braço, e não tem dúvida, tá tudo escrito ali. Qualquer pergunta, tá lá no Vedanta, tá lá no Yoga Sutra, tá na Bíblia, é igual. Esse não consegue ler os textos de meditação como textos filosóficos, mas leem como livros religiosos. Tá tudo bem, gente. Meu irmão é pai de santo e tem uma igreja. Tá tudo bem. Não há nenhum problema nisso. Estar alienado disso, aí é foda. E há também, Cristiane Rocha, os meditadores peregrinos. Estes estão sempre em falta, porque eles entendem que há vários encontros. O peregrino entende que há vários encontros. Quando eu falo que tem vários encontros, corpos se encontram, o peregrino está comigo. Ah, irado, vários encontros, vamos lá, isso aí. Chama Violeta, VET em cima da pedra, população de Orion, e vai para a Índia, se converte no Hatha Yoga dos Natas, tudo isso. Só que ele entende que vai tudo para o mesmo lugar. Não vai. Cada encontro, cada corpo, só vai para um lugar que dá para ir, o seu. Por isso, eu evoco aqui, também com Deleuze e Guattari, o meditador, o yogi, nômade, ou em nomadismo, em deslocamento. Para onde ele vai, Miriam? Não vai... é imanência, não tem um lugar para ir, não tem um lugar fora. Moksha é aqui. Nós estamos eternamente em movimento. Então, para onde eu vou? Você vai em busca de encontros alegradores. Pronto, você quer uma resposta para tatuar no seu corpo. Você está em busca de encontros alegradores. Encontros que componham com o seu corpo. Mas eu posso encontrar com esse objeto, é uma caneta que eu estou escrevendo, e ser alegrador para mim agora, mas não significa que todos os meus encontros com a caneta vai ser alegrador. Vai ter momento que não vai ser alegrador. E aí, eu me desvio, vou buscar outros encontros. Mesmo que seja um encontro com a caneta, eu vou buscar um outro encontro. Sei lá, eu estou tampando a caneta agora com a... É um outro encontro já. E é o mesmo corpo. Quem é casado sabe o que eu estou falando. Você é solteiro ainda, você vai ter mais dificuldade para entender o que eu estou falando. Você é com 20 e poucos anos, vai ter dificuldade. Para quem já está casado há um tempão, com filho, minha filha já está na fase já de eu comprar corote. Olha que desgraça. Os moleques bebem corote.
bebida de mendigo, mas é o que eles gostam de tomar. Eu tomava 51. Ah, não pode falar que você é meditador. Não, eu já tive 18 anos, gente. Então, o meditador em nomadismo é a proposta aqui. Para você se desvencilhar das escolas perfeitas em si mesmas, nem que depois você retorne para ela, mas agora retorna sabendo que você quer ser Hare Krishna mesmo, que é irado ser Hare Krishna, pá. Mas não achando que o Hare Krishna é o caminho. Não há o artigo definido antes, só há artigos indefinidos. Há uns caminhos, há vários caminhos, mas eles não levam para o mesmo lugar. Não. Yanomami não leva. O caminho Yanomami, o ordenador de realidade Yanomami, do Schopenhauer, que escreveu o livro A Queda do Céu, não leva para o mesmo caminho do JC, ou do Muhammad. JC não é justa causa, é seu Jesus Cristo. Não leva para o mesmo caminho, é outro caminho. E leva para outro lugar. Aí a Alê Silveira pergunta, mas qual o caminho onde o sofrimento acaba? Então, não existe esse lugar, gente. Não existe. Não existe. A meditação, então, é um aliado para você começar a desvelar, a encontrar e tecer bons encontros. E não decair sempre que você ter maus encontros, que decomponham com você. Porque você entende que isso faz parte da vida vivida na vida real. É o que eu chamo de yoga, ou yoga comum, ou meditador comum, ou meditação aos comuns. Em contrapartida com a brincadeira de a meditação para os iluminados, tá ligado? Pá, algum lugar, fora, esperando Cristina se iluminar e ter uma evolução cognitiva de alcançar o estado. Então, não tem. São infinitos caminhos, infinitos encontros. E nós estamos eternamente em transformação. Aqui eu preciso dar só um lampejo para vocês de que, se vocês quiserem, findando essa imersão, se especializarem mais ainda, vai ter um curso de especialização na neurobiologia e filosofia da meditação, um curso que dura 1 ano, onde nós temos muito mais tempo para esmiuçar todas as temáticas no qual nós vamos apresentando nestes 4 dias de imersão, mas para quem já está desde o início, desde o seminário Indecentes, está mais de 1 mês comigo ali, e onde a gente vai conseguir, na especialização em neuro e fisiologia da meditação, trabalhar muito melhor, com mais tempo, com suporte, com calma, ou a compreensão da prática meditativa, até com algumas aulas práticas também. Um curso que vai durar 1 ano, mais de 80 horas, vai ter acesso ao grupo de estudos que acontece às quartas-feiras, ao vivo aqui no Zoom, como esse encontro aqui, e vai ter suporte, e tem provinhas também, e esse curso, sim, aí certificado, especialista em neurobiologia e filosofia da meditação. Para vocês, fique à vontade, estou aqui, junto contigo, eu vou dar uma olhadinha no que vocês escreveram aqui, mas se quiser, é só abrir o microfone e falar. Então, Rony me diz muito obrigado por presentão. Muito bom, fica à vontade. Quem é? Douglas. Oi. Douglas, diga, Douglas. Tudo em paz? Hã? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Tudo certo. Eu tenho uma pergunta, não é uma pergunta importante, assim, só me veio a cabeça, sabe? Que eu já vi muito a utilização da ideia de flow, sabe? O estado em flow. Tem alguma relação com isso? Que tipo de relação teria? Né? É mais o conceito da neurociência, eu acho, né? Isso, na verdade, vem, Douglas, da psicologia do esporte. É treinar o atleta a não... Começou com isso. A treinar o atleta a não se abalar com a influência da torcida, por exemplo, ou o nervosismo dele para a prova, né? É o famoso, quem já competiu, é o leão de treino. É o cara que no treino arregaça, mas na hora da prova... É uma expressão que também se utiliza, amarela, né? Tem medo. É o leão de treino, mas é um gatinho na hora da competição. Então, foi se desenvolvendo na psicologia do esporte meios, técnicas, para que aquele atleta diminui o estresse da competição. E aí foi se descobrindo, baseado em técnicas meditativas, com certeza, um estado de fluidez, de flow, no qual o atleta consegue, de alto rendimento, alcançar, em geral, em esportes cíclicos, como ciclismo, natação, mas aí de maratonas aquáticas, mais do que uma piscina, né? E corrida. Corrida é muito relatado isso, de que no meio da prova,
O cara tá tão focado na passada, né, no pace, onde ele vai fazer a estratégia da corrida, né? Quem corre um maratona tem uma estratégia, o competidor, não sei o quê, que ele entra num estado de flow, onde ele entra num túnel. Aí são várias analogias para tentar traçar isso. Um grande nome disso é o Ayrton Senna, que chegava 1 hora antes da competição, sentava no cockpit, aquela mina segurando o guarda-sol, e ficava 1 hora repassando o desenho da pista mentalmente, apertando a embreagem, acelerador, trocava a marcha e não sei o que, dirigia. Ele ficava 1 hora repassando, e ele sempre se relatava que ele não sentia um piloto dirigindo um carro, mas o próprio cockpit. Isso é estado flow. Tem um outro atleta também do Brasil, ganhou a medalha de ouro, acho que nos 800 metros, nunca lembro se é Joaquim Cruz, se é o outro, que ele dizia, quando ele ganhou a medalha de ouro, ele sentia a própria pista, no meio da prova, a viagem do cara. Então ele fala assim, pô, ninguém vai ganhar de mim, porque ninguém compete com a pista, compete contra os outros, e eu sou a pista. Essa é a viagem no qual ele tentou relatar. Isso são exemplos de estado flow, e isso é absolutamente treinável. A gente pode dizer, Douglas, que isso é meditar na meditação no sentido que nós vamos buscando aqui? Eu acho que não, mas que pode ser um dos estágios da prática meditativa, sem sombra de dúvidas, alcançar esse estado de flow, estado no qual, como a gente descreveu, o tálamo dorme, para a gente falar na neurobiologia, né? O tálamo dorme e a influência externa sensorial diminui sensivelmente, e aí eu estou tão focado na minha prova que eu tenho um rendimento melhor naquela competição. Não, só para complementar aqui, esse é um conceito que virou da moda, né? Tipo, o pessoal começou a utilizar, generalizando assim para muita coisa que não era a concepção original, digamos assim. Uhum. Tem até uma estrutura, assim, digamos, a zona proximal de desenvolvimento ou performance, assim, eu achei bastante interessante quando eu dei uma olhada nisso. E eu, pessoalmente, sempre usei muito para música, né, quando estou tocando e tal. E sempre rolou muito. E, enfim, né, só comentário, como disse no caso. Se você pegar um vídeo do Miles Davis tocando, tem que tocar ao vivo. Você vai entender claramente o que é o estado flow que Douglas está colocando aqui e nós estamos tentando descrever. É claro, quando esse estado flow vai para o treinamento esportivo norte-americano, aí joga tudo numa tabela do Excel, vira uma régua, tem porra da pontuação, né? O norte-americano adora colocar essa porra numa régua, no qual eles vão dominar. Mas a psicologia europeia, como a russa, por exemplo, no alto rendimento, o estado flow tem um outro rolê, uma outra forma de treinar isso, né? Entendi. Muito bem lembrado, Douglas. Falou Miles Obrigado. Davis ainda? Falou Miles Davis ainda, eu pirei aqui. Tudo bem. Dá para. Obrigado. Eu é que agradeço, gente. Fica à vontade aí, gente. Pois não. É o seguinte, quando você vai falando, a minha origem é a área da educação, 30 anos. Quem tá falando, desculpa? Cristina Cristina. Helena, te achei. Uhum. E assim, me vem muito os conceitos que você apresenta com o Vygotsky, da formação social da mente. Que foi um impacto muito grande na educação também, que desformou um monte de coisas que a gente tinha como... Então, assim, vem no processo de desformação, meio radicalizada, assim, meio montanha-russa, né? E eu acho uma coisa interessante que a gente precisa ressaltar, que é o papel da curiosidade sobre o mundo, da disponibilidade em ser afetado pelo mundo. E isso me lembra também o Valon, né? Então, essa ideia de a gente estar disponível, porque isso também, eu vi a Denise, acho que falando de arte, isso também acaba trazendo uma poética na vida, né? Tanto eu sou contadora de história, fiz um trabalho que chamava A Poética da Infância na Construção do Narrador. Então, eu vejo assim que é uma coisa mais leve, mas ao mesmo tempo bem incômoda. É isso. Muito bom. Você me trouxe aqui uma lembrança importante, Helena, de estar disponível para os novos encontros, né? Para o mundo. E a poesia, ou a arte em geral, é mais uma forma de organizar a realidade, né? Nós, seres humanos, desenvolvemos 5 ou 6 formas de organizar a realidade. As artes,
a religião, os mitos, senso comum e a ciência, que é a mais recente, tem uns 400 anos só. E a poesia, a arte, dentre ela a pintura e a música, como colocou o Douglas também, é uma das mais recorrentes formas de tentar reproduzir o que a prática meditativa nos constrói. Então, a gente pode pegar meditadores muito experientes, como os Hatha Yogis da tradição dos Natas. Eles cagam para o Vedas, por exemplo, e trabalham só com poesia. Eles são poetas, poetas músicos e santos. E, obviamente, o Zen Budismo, com Basho e toda a poética Zen Budista. Então, a prática meditativa, muito mais do que tentar ser descrita como eu tento fazer aqui pela ciência, blá, 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 que é tosca demais, a ciência é tosca. Ele trabalha a meditação pela poética, pela arte, o teatro, a música, a poesia. Então, a prática meditativa vai nos aproximar muito mais da arte do que da ciência propriamente dita. E aqui não posso deixar de citar para você, já te passo já a Galaxy J5 Prime. É um trabalho que está sendo confeccionado agora, numa tese de doutorado do meu colega Beto Profeta, na PUC de São Paulo, que ele vem trabalhando a ideia do yoga como arte do corpo. Genial, tá para sair, tem um artiguinho dele, mas fique ligado aí, Beto Profeta com, eu sei, o sobrenome dele é engraçado, mas é o sobrenome dele, Profeta com PF, tá? Então, a aproximação da meditação com a arte é algo bastante corriqueiro, e também tem uma artista brasileira, que eu sempre esqueço o nome dela, que trabalha com meditação e yoga também, se vocês lembrarem o nome, vocês colocam aqui nos comentários, tá? Galax, por favor, tá contigo. Pode abrir o microfone. É você mesmo que levantou a mãozinha aqui, ó. Eu estou brincando que tá como Galaxy J5 Prime, não tá o seu nome. Isso. Aí. Será que eu? É você que está aparecendo aqui, em vez de seu nome, está aparecendo Galaxy J5 Prime. Ah, É o nome do seu celular. nossa, tá bom. Então, tudo bem, gente? Tudo bem? Eu me lembrei... Oi? Eu me lembrei do Tom Zé, né? Uhum. Porque ele fala assim, gente, eu adoro o jeito que ele fala, né? Porque ele é pura pulsão e tal. Gente, o Brasil, quando inventa a bossa nova, sai de exportador de matéria-prima. Sabe o que é isso? Exportador de matéria-prima? Para exportador de arte, aquilo que está no ápice da evolução humana. Meu, me arrepia isso, assim, não tem como, tem que falar isso, até me perdi. Sem encantamento não dá. O Beto Profeta, eu conheci ele, tive 2 contatos com ele. Fui fazer yoga para criança no espaço do Marcos Rojo, né? E ele deu uma aula para gente. E no Sesc de São José ele deu uma palestra também, bem bacana, os pensamentos dele. Mas é isso, acho que essa... você falou Miles Davis, né? Lembrei de uma coisa, mas não é que assim, é feito aleatório e tal, né? Porque, por exemplo, assim, então é só improvisar? Não, os caras de jazz improvisando, primeiro tem a técnica. Então, Zé fala, ganha a técnica, depois dá um chute na técnica, né? E aí é que se cria o novo, né? O inusitado. Só isso que eu queria dizer. Muito bom. A tua fala, claro, me faz remeter aqui ao banquete ritual antropofágico, e nós somos herdeiros, né? Todos os povos ameríndios, no qual nós somos herdeiros, trabalhava de forma nômade o mundo, tá? Para quem é nerd, você pode buscar algumas referências do Eduardo Vieira de Castro, né? Porque, assim, os impérios, as formas de organizar a realidade de forma despótica, imperial, foi empurrado lá para os Andes. E aqui no Brasil nunca teve império, não existe império Tupinambá. Eram povos, nações. Império estava lá entre os astecas, estava lá para os Andes, Império Maia. Nós aqui sempre trabalhamos com nações nômades que se deslocam, produzindo singularidades. Então, um povo tupinambá
tem uma cultura, deuses, formas de se relacionar com o mundo absolutamente diferente do povo carijó, que vai de Laguna, aqui no Rio Grande, em Santa Catarina, até a divisa que hoje é Paraná. Esse espaço de terra é organizado, uma outra realidade entre os carijós, que é diferente dos tupinambás, ou tapajós, ou de outros povos do norte do país, né? Então, nós temos essa herança antropofágica de conseguir viver com o diferente. Tanto que quando os portugueses chegam para cá, eles são só mais uma nação chegando na cabeça de todas as nações ameríndias. Demorou para que os povos ameríndios aqui compreendessem que era um império chegando aqui. Né? Talvez se tivessem compreendido desde o início, nós não teríamos curado os portugueses, espanhóis e holandeses e deixasse esses filhos da puta morrer, tudo cagado, cheio de escorbuto, febre, cagado, não sabia nem o que comer aqui no Brasil. Mas nós não. Abraçamos mais um estrangeiro de forma absolutamente solidária, porque é um espírito que inspira o povo brasileiro. Né? Nós temos esse, além, obviamente, de toda os africanos em diáspora, né? Escravizados para cá, nós vamos formando a nossa forma de viver, que é a brasileira, né? Que convive com esse ritual, esse banquete antropofágico que claramente você me evoca aqui com o Tom Zé e toda a Tropicália. E uma das nossas funções aqui, e eu espero ter estimulado isso para vocês, é vocês se tornarem desencantadores, né? Meditadores que desencantam corpos enfeitiçados pelo Oriente. Nós somos meditadores enfeitiçados por um tipo de meditação oriental que eles mesmos condenam. Se você ler um livro do Eduardo Said, que é um dos intelectuais dos anos 70, dos subalternos, cadernos, estudos subalternos, né, da Índia, vai dizer isso, ó, esse oriental que se pinta na Europa, que nós somos colonizados pelo europeu, nem existe. Né? Como é que se é retratado um latino-americano num filme dos Estados Unidos? Indolente, bigodão, meu canastrão, tá ligado? O árabe é sempre ladrão. E o oriental? O oriental é sempre um enigma, tá ligado? No caso do indiano, nos filmes ingleses, é sempre mesmo abobalhado, né? Afeminado. Essa é uma outra aula. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós devemos nos desencantar, nos desenfeitiçar dessa meditação oriental, que nem o oriental quer. Porque imagine você, Daniel, chegando para meditar num espaço indiano, só os tolos tentarão te converter a ser como eles. Um verdadeiro meditador vai ensinar Daniel, Maíra Forest, Miriam Nascimento a descobrir a sua própria prática meditativa. Claro, você vai ter que viver um tempo na prática e técnica deles, porque eles não vão saber qual que é a sua. Mas depois tem que soltar. Por isso, eu recorro aqui à ideia do nomadismo. Você ser um nômade, e não um peregrino, e muito menos um sedentário. Ou, se for, tá ligado que é, e não deixar-se colonizar e nem enfeitiçar os outros a ser como você, mas deixar livre para que novos encontros e várias outras formas de meditar se encontrem no Brasil uma forma nossa de meditar, não é? Ou a forma de meditar de um pai de santo, ou de um preto velho, de um fardado do daime. Também tem meditação lá. Por que você fica imitando o oriental com a perna cruzada, a espinha ereta, a mente tranquila, o olhar, fala mansa? Você está sendo uma personagem, né? Fica à vontade. Estamos já com 1h e quase 1h30. Vamos fechar com 1h30 aí, tá? Quem tiver, é só levantar a mão, abrir o microfone e fique à vontade. Relembrando para vocês que eu estou sem imagem aí, não? Tá tudo bem? Estou bem aí? Ah, tá. Porque apareceu aqui sem imagem e som. Então, quero só relembrar para vocês que nós temos o nosso terceiro encontro. Nós temos o quarto e último encontro amanhã. É uma aulinha gravada que eu vou subir também, dando uma recapitulada em tudo até agora e avançando um pouco mais. Óbvio que não vai dar conta de tudo que que nós passamos de informação, mas a imersão é um convite para você se descolonizar. A imersão é essa, é uma imersão. Você vai mergulhar, depois a gente vai
voltar de novo para a superfície, cada um para os seus espaços, para as suas práticas, e tentar se reconstruir dessa imersão de 4 dias aqui conosco, não só comigo. Todos nós aqui vamos nos modificando de uma forma ou de outra, com um comentário que você faz na plataforma e volta, tá? As questões mais técnicas aí da imersão, se você tiver com tipo de dificuldade, me escrevam em particular ali, a gente vai conversando sobre isso, como eu já tenho conversado com alguns. E eu quero adiantar para vocês que, para os interessados, que estão mais engajados e a fim de se estudar mais esse material que eu dispus para vocês gratuitamente esses 4 dias, amanhã eu lanço para vocês uma especialização na neurobiologia e filosofia da meditação. Eu sou um especialista em práticas meditativas, não só em técnicas, mas nessa forma nômade, nessa pedagogia nômade, livre, independente, de pensar a prática meditativa, seja para você de forma pessoal, única, ou se você é um professor, expandir isso também para os seus alunos, modificar a tua forma de meditar para outros também, tá? Amanhã eu lanço essa especialização e a gente vai conversando aí sobre dificuldades, dúvidas que vocês venham a ter também. Fechou? Meu muito obrigado a vocês. É uma honra ter vocês aqui comigo, essa 1h30 já conversando. Eu fico muito feliz de trocar isso. Isso me engrandece mais, não tem coisa mais bacana para um professor do que ter uma classe cheia, a gente poder conversar, trocar ideia e expandir para mais dúvidas e menos certezas. Fechou? Forte abraço, muito obrigado. Nos encontramos amanhã.